Senhoras e senhores, estamos de volta em episódio número 15 do Pod da Prefis, o episódio especial aqui hoje, já que vamos falar de inclusão, educação especial. Vamos conversar aqui com três feras da Secretaria de Educação: Wagner Pinheiro, que é psicólogo, a professora Mirielle da Cruz também, Souza ali atrás da ilha, né, professora? A família ali atrás da ilha, a Margarete Alves Ribeiro, que é fonoaudióloga, e a Mirielle, conhecida nossa, que é supervisora de ensino, cuida também da educação especial aqui do nosso município. Antes de mais nada, quero oferecer esse programa especial ao nosso amigo Ataliba, que nos deixou, infelizmente, nesta segunda-feira, hoje. Ele que é esposo da Cleoni Andrade, ela é diretora da escola Nair Ribeiro, então fica aqui os nossos sentimentos e esse programa em homenagem a Cleoni, que faz um belíssimo trabalho no Nair Ribeiro, e ao seu Ataliba, de 70 anos, que acabou nos deixando, infelizmente, nessa segunda-feira. Fica aqui registrados os nossos sentimentos, que Deus possa confortar todos os familiares, e esse programa fica assim em homenagem ao seu Ataliba, de 70 anos. Bom, Mara, seguindo aqui, vamos fazer um programa em homenagem à educação e nada melhor do que já passar para você a gente iniciar, já que existem muitas dúvidas na internet em relação à educação especial, aos auxiliares que estão também nas escolas, né, auxiliando e muitas das vezes cuidando dos nossos alunos. E hoje nenhuma ponta solta e nenhuma fake news aqui. Afinal de contas, esse é o podcast oficial institucional da Prefeitura de São Sebastião. É isso aí, Rafa. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão aqui com hoje para tirar dúvidas e explicar como é que funciona a educação inclusiva no município, porque eu acho que isso é muito importante. Lembrando que quem está nos assistindo tem oportunidade, se tiver dúvida, mande seu recado, que com certeza será respondido e tirada todas as dúvidas. Gostaria de começar com a Mirielle, né, que é a supervisora de ensino aqui de São Sebastião, que você falasse um pouquinho para a gente como que funciona, o que que é a educação inclusiva aqui em São Sebastião, quantas pessoas que ela atende, como é que funciona? Então, vamos lá. Agradecer pelo convite, né? E em nome da nossa presença aqui, eu também, né, ressalto a importância da Cleoni, que é uma parceira ímpar nesse processo de inclusão do município e é uma gestora realmente muito especial e que abraça a causa, como todos os outros. Então, eu agradeço, né, em nome da Cleoni por ser uma grande parceira. Então, assim, a gente trabalha no município, né, dentro da perspectiva da educação inclusiva, né, numa educação especial dentro da perspectiva inclusiva. Então, como é que é? A educação especial ela perpassa por todas as modalidades de ensino, né? Então, ela vem desde lá da educação infantil, né? Quando do ensino da educação infantil, da creche, né? Vai perpassando aos anos finais, aos anos iniciais e aos anos finais, né? Então, a gente tem que saber diferenciar um pouco nisso, né? A educação inclusiva, ela é promover a educação de qualidade para todos os alunos, né, de todos os alunos da rede municipal, mas dentro dessa perspectiva existe uma educação especial, né, que realmente é voltado para o público-alvo das crianças que têm, crianças e alunos, né, com deficiência, né, dentro a gente coloca TEA e tantos outros transtornos aí. Então, o que que a gente costuma fazer no nosso município? Quando as crianças, porventura, iniciam no ensino regular, né, o que que acontece? Nem todas as vezes elas têm um diagnóstico fechado, né? Então, qual é o papel de observação dessa equipe escolar, né, onde os professores hoje observam essas crianças, todos os atores da escola, né, os funcionários, eles começam a fazer essa observação com essas crianças e quando eles começam a perceber algo, né, que algo está diferente no desenvolvimento dessa criança, né? E como a gente tem a preocupação de que não olhar pelas dificuldades, mas das potencialidades, esse professor, ele elabora um relatório, né? Tem o professor regente da sala, mas em conjunto com todos os outros professores, os agentes escolares, né? Se é na creche são os nossos ADIs, eles começam esse trabalho e eles fazem um relatório. E dentro desse relatório, eles fazem esses apontamentos daquilo que eles percebem, né? Que está destoando, né? No desenvolvimento dessa criança. Então, ele faz essa avaliação, é feito um relatório e ele encaminha para esse professor especialista do EAP, que dentro da Política Nacional se chama-se AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado, mas o nosso município ele tem outra sigla, né, que é o Espaço de Atendimento Educacional Especializado. Então, esse professor, que ele é especialista, e nós temos eles em todas as unidades escolares, ele vai começar um processo de avaliação.
que é uma avaliação de caráter pedagógico, né? Diante dessa avaliação, o que que ele pode perceber? Que realmente essa criança ela é elegível para esse atendimento, né? Do atendimento educacional especializado, que preferencialmente ele deverá acontecer no contraturno escolar, mas a gente também coloca que em alguns momentos ele não pode acontecer, até em virtude da distância do nosso município, né? Da localização, do retorno para a escola. Então, a criança não fica com o prejuízo quando ela não pode retornar no período contrário. Então, esse professor começa esse processo de investigação, né, de avaliação, e aí, quando ele é elegível, essa criança já inicia esse atendimento. E aí, como começa esse atendimento? Né? É elaborado um plano de atendimento educacional individualizado. Né? Que é esse professor especialista que ele vai elaborar esse documento, onde ele vai observar aqui quais são as barreiras, né, que impedem o desenvolvimento dessa criança. Então, ele vai identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos para dar melhor qualidade de desenvolvimento dessa criança no âmbito educacional, né? E é concomitante isso, se essa criança precisa também de um acompanhamento, de uma investigação da saúde, ela vai acontecer. Então, como é que a escola faz isso? Também elabora um relatório, né? Onde essa equipe elabora esse relatório e encaminha, entrega esse documento para os familiares para que eles se dirijam à unidade de saúde, para que ele passe pelo médico, né? E aí dê continuidade nesse processo. Então, a criança ela não deixa de ser atendida independentemente dela ter um diagnóstico. Ela inicia um processo, né? Algumas crianças já estão hoje, né? Tem mudado muito, a gente tem mais profissionais qualificados, né? É um assunto que hoje já não é mais novidade, então a gente fica muito feliz de terem mais profissionais apropriados. Então, tem crianças que já estão ingressando nas nossas unidades, mesmo lá na creche, com esse diagnóstico. Olha Né? Então, só. esse professor também faz essa avaliação se essa criança necessita desse atendimento educacional especializado, né? E dá continuidade. Então, esse professor especializado é ele quem vai fazer todo esse olhar com essa criança, de o que que ela precisa. Se ela precisa de um currículo adaptado, se ela precisa de uma flexibilização curricular, se ela precisa de materiais de tecnologia assistiva. E aí, o professor da sala de aula também elabora esse plano, né? É um plano. Lembrando que o professor, a opinião dele é fundamental, né? A gente sabe que muitas informações existem hoje e todo mundo se acha um pouco especialista, né? Sim, Por isso que o olhar do profissional de educação é fundamental para fundamental, poder Rafa. filtrar e encaminhar, né? Exatamente, é esse profissional, né? O que muitas das vezes não se enxerga dentro de um contexto familiar, né? Isso na escola. O professor, ele é o nosso maior aliado nesse processo. E a gente tem muito sucesso com isso, quando os professores já percebem, já elaboram esse documento, né? E esse documento, ele não é um documento físico que fica ali ele tem a participação de toda a comunidade escolar. Então, os professores que atendem, os auxiliares de educação, toda a equipe escolar. Para você ter uma ideia, até as merendeiras colaboram, porque são elas também que às vezes percebem esse processo. Então, toda a comunidade escolar é envolvida, né? Nesse PEI que a gente fala, inclusive os pais participam. Esse PEI, ele é feito constantemente, é um documento vivo, que ele pode estar sempre sendo alterado, ele é flexível, onde, nos casos, por exemplo, dos alunos dos anos finais, muitos deles até colaboram, falando o que eles gostam, como eles gostariam de que fosse, e dentro disso, inclusive ali são apontados, por exemplo, quando há necessidade de acompanhamento de um profissional de apoio à inclusão, esse documento garante tudo isso. Se é uma criança ou um aluno que necessita de um transporte adaptado, assim até com adaptação, quando a gente hoje tem, né, muitos alunos com seletividade alimentar, isso inclusive Isso. consta nesse plano. Por quê? Porque é importante que toda essa comunidade escolar participe desse plano para que dentro desse ambiente seja um ambiente inclusivo e que a gente parta sempre das potencialidades dessa criança. Então, o que que é importante nesse plano? Assim como o diagnóstico, ele tem que servir como um ponto de partida. Não basta só indicar um problema, né? Exatamente. O que vamos fazer para promover a autonomia, promover uma educação de qualidade e que dentro das suas potencialidades elas se desenvolvam? E eu acho que é o que é mais importante da educação
dessa educação que a gente propõe, para que eles participem, para que eles sejam protagonistas dessa ação. Então, assim, a gente tem um trabalho muito bacana onde é envolvido toda a comunidade escolar, né? E eu acho que, assim, o que tem sido de muito importante para a gente é o contato que a gente tem com a equipe da saúde do município hoje, que está sempre colaborando com a gente, os pais. Os pais são os nossos maiores parceiros, porque são eles que trazem para a gente, né, a vivência de casa, o que acontece. Então, hoje a gente tem pais que vão nas unidades escolares, nos auxiliar, de repente, quando a gente tem algumas dúvidas ou naquele processo de alimentação. Então, assim, a gente tem tido esse olhar cuidadoso, um olhar que a gente quer promover a inclusão, que essas crianças sejam pertencentes, né, a esse ambiente e só quem ganha é toda a comunidade escolar. Porque a partir do momento que você consegue trabalhar respeitando, né, as necessidades desses alunos, a gente vai promover uma escola realmente inclusiva, onde todos serão respeitados, né, independente de diagnóstico ou não. Vocês fazem a capacitação da comunidade escolar nesse sentido, né? De Sim. pegar desde o professor até, como você falou, até a merendeira, é uma capacitação anual, é sempre que precisa, como que é feita? Esse plano, Pode esse, falar. o plano em si, né, a gente ainda não está falando da capacitação que a gente faz, mas é bacana dizer que esse plano, ele é um plano de cuidado, né? Então é uma forma da gente cuidar daquela criança e toda a comunidade que está ali envolvida, os pais, a gestão escolar da unidade, os professores, a equipe da SEDUC, todos ali eles são, as próprias crianças, quando eles estão nos anos finais, eles se responsabilizam, se corresponsabilizam por esse plano, né? Então, ele tem uma função mesmo de cuidar ali do indivíduo. Essas formações, elas acontecem, aí você está perguntando em relação à noção com os professores? E professora, a rede escolar, né? Sim. Desde do professor ao merendeiro, as pessoas que atuam, que trabalham, né, para capacitação. É, Dentro do EAP, né, isso já é um papel desse professor especialista, né? Uma das funções desse professor é promover esse processo de formação contínua, né? Então, assim, no que diz respeito ao professor do AE, depois para a gente chegar da Sim. formação da equipe multiprofissional, então ele já tem essa formação, né? Então, assim, por exemplo, chega o início do ano, por exemplo, o professor especialista já faz essa reunião de HTPC, que é aquela reunião coletiva com os professores, onde ele faz a apresentação dessas crianças, né, daquilo que ele já Trata do conhece, perfil, do das perfil, das potencialidades, né? potencialidades, com a proposta de trabalho. Então, isso acontece em HTPC, isso acontece em HTPIs, que são os horários específicos que os professores têm Só para para um parênteses, elaborar. Mirelle, você que está em casa e poder entender o quanto que esse trabalho da Secretaria de Educação é complexo e muito sério, né? Não é um. É porque hoje nas redes sociais se simplificou esse debate, então é muito mais um ataque ao que, poderia ser dessa forma, por que que não é dessa forma? Existe um trabalho muito profissional por trás disso, profissionais que avaliam periodicamente os alunos, para que esses alunos possam então evoluir na rede de ensino. É só fazer esse parênteses porque quem nos assiste às vezes não entende e às vezes pode estar se alimentando de repente desse debate ali na internet. Existe uma equipe multidisciplinar, uma equipe muito séria e que todas as semanas e todos os dias se reúnem para que avaliar esse aluno, né? Até peço desculpa por só fazer esse complemento, Mirelle, porque a gente tem vivido tempos não só aqui em São Sebastião, mas no país como um todo, que se a gente não esclarecer acaba uma mentira virando Verdade. verdade. Fica à vontade, tá? Gente, é isso, e esse faz parte desse profissional, de qualificar toda essa equipe escolar, né? Nós temos uns momentos de planejamento, então, assim, são ações que elas já fazem parte do contexto do calendário anual da escola. Então, o professor BEAP está sempre ali como professor especialista para sanar as necessidades da equipe. A gente tem os momentos que a gente faz formação com toda a equipe escolar, né? Além do que, né, nós ganhamos aí, foi uma conquista muito bacana, né? Um sonho de muito tempo do município, eu acho que sonho de pessoas até que nos antecederam, né? Nós temos pessoas que trabalham aí há muito tempo, da gente hoje ter essa equipe multidisciplinar, que foi um ganho para a Secretaria de Educação, onde eles também estão constantemente nas unidades escolares, fazendo essa formação também com a equipe de professores, com a comunidade escolar, aos momentos até de formação com os próprios alunos, né? Então, assim, é uma equipe que é muito solicitada. Então, além do que, quando a gente chega também nessa formação dos profissionais de apoio, que elas também fazem parte do nosso
cronograma anual, né, que nós temos na Inclusive, escola. esse ano já teve também, né? Já No tivemos Teatro Municipal. várias, no início Sim, do ano, eu quando vi. começa esse trabalho, nos momentos em que a escola para, quando há o planejamento, a gente também faz essa formação Sim. com os profissionais de apoio, né? Então, assim, faz parte do calendário anual, né? Então, acho que agora a É, Margarete pode falar um isso. pouquinho dessa formação que tem sido Margarete, pega feita. o microfone, Sim, aproxima um vou pouquinho de puxar você, mais um você fica pouquinho, à vontade. Rafael. Margarete, que é fonoaudióloga aqui na rede de Sim. ensino, seja bem-vinda. Eu tive a oportunidade de, em algumas empresas que eu passei de comunicação, de fazer Fonoaudiologia, né? fonoaudiologia, e confesso para você que foi um diferencial na minha vida. Imagino para uma criança ou um jovem que de fato tem ali um problema detectado e você começa a agir, o quanto deve ser prazeroso para você ver a evolução desses alunos, Sim. né, dessas pessoas, né? Então, Rafael, você disse que você mesmo fez a terapia e foi, né, eficaz na sua vida e na sua profissão. Agora vamos pensar no termo inclusão, porque você é um rapaz normal, né, com um cognitivo brilhante. Agora vamos pensar numa criança que tem alteração. Então, a Prefeitura de São Sebastião, eu tenho um currículo extenso, eu percorri vários estados porque eu sou mestre em autismo e doutoranda em autismo, com técnica própria que pretendo beneficiar a cidade de São Sebastião. E o que que acontece? Eu vi nessa cidade uma potencialidade imensa na inclusão. Só que o que que acontece? A inclusão, quando se olha, ao olhar de quem? Da mãe de um Down, eu estou incluindo o meu filho Down, da mãe de um autista, o autista. Mas a inclusão, ela é mais ampla. Nós temos a questão racial, nós temos grávidas, elas também têm que estar inclusiva na condição que ela está. Então, uma adolescente de 14 anos. Então, quando se fala em inclusão, é muito forte pensar em quem tem o cognitivo alterado com déficit. Toma uma água aqui. Opa, água sempre é bom. Com déficit. Então, vamos pensar. Uma criança que ela tem um TDA, cognitivo dela é um pouco mais lento. Na primeira série, eles caminham na alfabetização, ela fica um pouco mais lenta. E aí entra tudo que a Mirielle falou. Existe um currículo adaptado para ela, mas a gente vai adaptar ao quê? A legislação. Por quê? Eu tenho que dar autonomia e independência para essa criança. Se eu diferenciar muito, o que que acontece? Eu estou incluindo ou excluindo, fazendo tudo diferente. Sim. Então, a questão da inclusão, a gente tem que pensar na potencialidade da criança e eu vou fazer tudo igual e vou dar muito. Será que isso é bom para essa criança que tem um percentual de QI rebaixado em relação à outra? Isso é uma condição de alteração que a gente tem que respeitar. Então, ela vai participar dessa primeira série. Pode ser que até o longo do ano ela avance muito, mas não completamente como os outros que estão com um QI na normalidade. Então, a condição de alteração que houve nessa criança tem que ser respeitada. Quando se fala em inclusão, eu tenho que incluir o indivíduo, mas eu tenho que respeitar as condições. Um paralisia cerebral. Também está na condição. Hoje é muito, muito a fala de autismo. Então, você olha para um autista, um rosto bonitinho, um corpo perfeito, um movimento, um QI normal. Ué, então por que que ele não aprende? Porque ele tem uma síndrome com vários caracteres que dificultam isso, que traz as barreiras de aprendizagem. Portanto, quando se fala em inclusão, a gente tem que selecionar, avaliar e ver. E aí entra a questão, essa cidade de São Sebastião, ela traz o apoio que ele vai cuidar da criança. Então, qual é a função de um apoio? Porque nós temos um apoio, temos professor e temos professor especializado. Tá? Então, essa criança de inclusão, ela já tem um suporte de São Sebastião que eu vim agora, eu defendi tese no Maranhão. Maranhão, não temos, tá? Ceará iniciou há pouco, e ainda que o Ceará é avançado, está em pesquisas de educação. São Paulo, vamos falar de São Paulo. São Paulo tem apoio para criança inclusiva? Não tem, gente. Só tem o professor especializado, que aqui nós temos o professor especializado ou apoio. Então, a função do apoio. Só com Isso. licença, porque o apoio é o quê? Como que a gente define um apoio dentro do contexto escolar?
para Você quer definir? Você define, Wagner? Pode ser. Acho que tem que fazer a diferença entre profissional de apoio para o apoio para uma criança Não, é que no Isso, caso que porque ela está acontece. falando essa questão do Hoje, por apoio, exemplo, né? no município de São Sebastião, a gente atende 800 alunos, né? Dentro do espaço de apoio pedagógico especializado, a gente tem 800 alunos, tá? Desses 500 estudantes, tá? A maioria deles, né, com o diagnóstico, eles são auxiliados por 270 profissionais de apoio. Então, e como é que é feito? Dentro disso é um organograma. Então, a gente tem o professor especialista do EAP, que é esse professor especialista, com formação de várias áreas da deficiência, e é ele o responsável por esse plano de atendimento individualizado da criança e de auxiliar a equipe escolar a fazer esse outro plano, né, que é o da escola, toda a ação para essa criança. Qual é a necessidade que é apontada? É quando essa criança necessita de um cuidador, é um profissional de apoio que vai auxiliá-la, é, quando ela tem alguma barreira na comunicação, na locomoção e cuidados de higiene. Por quê? Porque o professor especialista do AEE, com os outros professores da unidade escolar, é que são os responsáveis por elaborar as estratégias pedagógicas para atender a necessidade dessa criança. Porque a gente não pode terceirizar o atendimento dessa criança a um profissional de apoio. Diante disso, eu não estou promovendo um processo de inclusão. Se eu acho que a responsabilidade de uma criança, de um aluno, desse profissional de apoio, eu não estou promovendo um sistema de educação inclusivo, pelo contrário, eu estou excluindo. Eu estou Como fazendo com que todos Margarete os falou. agentes que são responsáveis por essa criança não se apropriem dela, né? Então, é esse o processo que a gente quer fazer. As crianças que necessitam do atendimento educacional especializado, elas vão ter esse atendimento com esse professor especialista que vai elaborar, né, esse diagnóstico que a gente diz não é o diagnóstico clínico, mas é o diagnóstico, o olhar daquilo que ela precisa, quais são as barreiras que precisam ser minimizadas para o desenvolvimento dela. E aí ela vai sentar com esses professores da sala de aula, que hoje não é mais um, são vários professores, e juntos eles vão elaborar o PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado, que vai atender às necessidades dessa criança. Dentro disso, além de quando ela precisa de um profissional de apoio e inclusão, que a gente está dentro da legislação que é esse cuidador, e que a Secretaria de Educação promove esse processo de formação para essa pessoa, ainda serão identificadas outras necessidades. Se é uma criança que necessita do transporte adaptado, quais são os critérios, né, que a beneficiam para que ela utilize do transporte adaptado? Crianças que não conseguem se locomover, perdão, do seu Hoje nós local. temos quantos apoios aqui na rede municipal? Cerca Hoje de nós estamos com 270 70. profissionais, mas que atendem, na verdade, 500 estudantes 270 profissionais. de apoio à inclusão e que atende hoje Eu, 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 500 eu cheguei a alunos. acompanhar essa. Eu estava lá com vocês, né, quando foram implantados esses novos profissionais, começaram a atender, e há muita confusão, justamente acho que foi importante você explicar qual é o papel desse profissional, porque esse profissional ele é um apoio mesmo, Um apoio. ele está ali Sim, para poder auxiliar o profissional de educação para que esse aluno então possa se locomover ali em algum determinado momento, pegar algum objeto, enfim, orientar o isso. aluno. Isso é importante ficar muito claro. Mas desde que se implantou exemplos positivos de que esses alunos supervisionados e aí com a ajuda desses profissionais de apoio evoluíram, porque a gente só vê crítica às vezes, e às vezes a gente não coloca esses bons exemplos. O que que vocês podem trazer de exemplo positivo? Olha, essa criança ou esse adolescente evoluiu, a família está muito feliz, ela hoje ela consegue ter autonomia X. Como é que vocês fazem essa avaliação? E se vocês pudessem trazer para quem está em casa nos assistindo, vai acompanhar depois o podcast, entender que, olha, esse trabalho é tão sério que tem ajudado aí centenas de pessoas, né? Rafa, eu acho assim, muitas das crianças que não tinham essa autonomia, né, de conseguirem
manifestar seus desejos, de, por exemplo, às vezes sair para pedir para ir ao banheiro, né? Que parece uma coisa tão simples, mas ela é tão fundamental. Isso é um trabalho pedagógico também, dessa autonomia, de conseguir se alimentar. A gente inicia esse trabalho e hoje nós temos, às vezes, até os alunos manifestando que eles não Aproxima só um precisam pouquinho do mais, microfone. Isso. Isso. que eles Até não pegar precisam. com o Wagner, Wagner, se você puder falar para nós como é que esse trabalho junto, né? Porque você tem a Mirielle que está ali na coordenação, olhando de cima e tentando mover as peças para que possa acontecer essa inclusão de forma total, né? Não uma inclusão de, manda o aluno lá. Não é uma inclusão de pegar um aluno que tenha uma certa dificuldade, e colocar ele dentro do processo. Não, é enxergar o processo e ver qual que é a potencialidade desse aluno. Como vocês trabalham junto com esses profissionais de apoio? Porque eles também devem ter as suas dúvidas e as suas inseguranças, né? Eu acho que a gente tem um bom exemplo para dar da semana passada, que a gente estava conversando sobre uma escola do Canto do Mar, de um aluno que estava afastado há algumas semanas, não estava conseguindo ir para a sala de aula. Ele é um aluno que estava conseguindo ir para a escola, na verdade, um aluno TEA grau 3, né? Então era um grau já bem prejudicado. E sempre quando ele chegava perto da escola, ele chorava, a mãe não conseguia, a mãe acabava cuidando dele, dos filhos e dando suporte para o marido no trabalho. E ela estava super, super sobrecarregada. Teve um dia que teve uma semana que ela ficou 3 dias sem conseguir tomar banho, né? Porque é um que realmente demanda muito e não dá para deixar sozinho, né? Uma criança que corre sem função, que não faz contato, que não verbaliza, que não come sozinho, que tem seletividade alimentar. E agora a gente teve uma notícia muito boa, né? Que ele começou a ir para a escola, né? A gente teve uma troca de professora de EAP. E a gente ficou sabendo que agora ele já está sentando para comer, já leva o garfo na boca, já consegue Olha comer que carne, coisa que ele não Que isso para a família é algo fundamental, né? estava conversando com a Brenda semana passada, e ela estava muito feliz. E ele chega, né, o lugar da criança é na sala de aula, mas ele estava chegando, indo para a sala do EAP, chega, vai para a sala do EAP, mas vai para a sala de EAP. Então, isso é a inclusão, né, de uma criança com necessidade especial que está acontecendo ali na prática. E é um ganho muito grande para os familiares, né, para o pessoal da escola. Como é a participação desses pais, né, junto com você, principalmente você, doutora? O pai quer ver a evolução rápida, às vezes o pai não entende que Isso. existe um processo. Como que vocês conseguem lidar com essas expectativas, né? Então, hoje a Prefeitura de São Sebastião, ela começa muito cedo já a parceria com os pais, desde do berçário, creche. Então, essa criança, ela já é vista. Eu vou nos berçários, a equipe se desloca, né, porque são vários, e aí a gente já vai observando os pontos ali de atraso dessa criança. Então, ela tem as fases, o tempo para falar. Então, se a gente for caminhando já desde o início, uma criancinha com 2 anos, ela já tem que oralizar papai, carro, né, água, mesmo que a oralidade não seja correta. E aí já existe no berçário a observação em que se faz, a equipe promove uma roda de conversa para orientar sobre as etapas e vai caminhando. Então, digamos que existe muitas matrículas de pessoas que vêm para cá e querem ficar, a criança entra ali numa etapa de segunda série. É uma criança que ela tem um quadro de agitação, ela tem dificuldade de obedecer ordens. Então, essa criança, ela já está atrasada, mas, porém, pela legislação na segunda série. O apoio destinado é para cuidar. Então, vamos pensar, um PC que ele usa bolsa de colostomia, que ele tem dificuldade de alimentação, o cuidador, ele é eficaz. Essa criança que é mais agitada, mais anda, tá? E está sem compreensão de ordens, nós precisamos da parceria dos pais para verificar se ela realiza alguma terapia para esse controle motor dela, para que ela sente, né? Para que estabeleça isso. A escola trabalha com rotinas, então é feito rotina visual para que essa criança consiga
ir se adaptando à rotina visual e tenha compreensão. Só que só a escola, não. Por quê? Porque dentro de casa ele tem que ter rotina. Se ele não tiver rotina, como é que ele vai ter? Bagunça a Vai cabecinha dele, implicar né? lá na vida dele escolar, né? Por Sim, isso que é fundamental a participação dos pais e às vezes lembrando também que nem toda criança agitada é uma criança que tem um problema. Às vezes, uma criança que precisa exatamente. realmente ter ali uma rotina esportiva, enfim, o pai precisa ter uma atenção de disciplina, né? Às vezes pedir para o filho, olha, você vai precisar se dedicar em E aí ler alguma coisa, né? entra até um quadro de avaliação que a gente faz, essa criança não precisa do apoio. Ela vai no banheiro sozinha, ela se alimenta sozinha, ela compreende ordens simples. Então, o que que ela precisa? Estabelecer rotinas. E quando eu pego um apoio para ela, temos 4 numa sala assim, 4 apoios mais um professor, tá entendendo? As outras crianças se direciona a quem? O apoio ao professor Isso fica uma regente. dúvida, né? Então, a gente também tem que pensar na autonomia dessa criança, na compreensão dela e criar rotina em casa e rotina na escola. Ah, vou pôr, eu quero, aí tem mães que falam, não, eu quero porque eu quero um apoio para o meu filho, é lei. Só que, será que de repente ele é uma criança que ele compreende ordem simples, trabalhando uma rotina em casa e uma rotina na escola, ele vai ter autonomia. Com o apoio, ele pode estabilizar e não Pode se ganhar acomodar, né? exatamente, não ganhar a E essa autonomia linha devida. tênue é muito difícil, né? Porque o pai entende que precisa de um apoio, eu quero, e tá tudo certo, porque o pai tem esse olhar de pai, né? Não consegue olhar como profissional de educação. E como é que vocês estão intermediando isso? Inclusive, já vamos falar desse caso, que eu acho importante também, a questão do contrato desses profissionais, né, que serão depois aí chamados novamente. Há uma preocupação geral na cidade. Poxa, meu filho não vai ter mais apoio, tenham calma. Se você pudesse até explicar desse ponto, por gentileza, Mirelle, para que pudesse acalmar os pais, dizendo, olha, calma, os apoios não vão acabar em São Sebastião, né? Pelo contrário, né? A gente está cumprindo com a legislação, né, trabalhista, então é, há de ser feito, né, o encerramento do contrato, que ele vai acontecer agora sim no mês de junho, mas os apoios serão recontratados logo na primeira semana de julho. Então, não é verdade de que eles serão desligados, de que eles não foram comunicados, de que eles não irão atender as nossas crianças. Isso não é verdade. Então, há sim o encerramento desse convênio, deste período Para uma que adaptação de questão isso, de porque esse legislação. contrato ele tem que ser encerrado, ele não pode ser prorrogado, até porque é de CLT, né? É diferente do nosso, de quem é o concursado, né? O funcionário efetivo. Então, ele será renovado já a partir do dia 1º de julho. Então, se alguma pessoa, algum profissional for desligado, será por interesse dele em não permanecer. Então, essa informação não Inclusive, procede. no terceiro parágrafo da nota que a Secretaria de Educação publicou, fica muito claro de que a preferência serão pelos profissionais que já atuam. Então, na Exatamente. nota, ali no terceiro parágrafo, fica muito claro isso. Então, vocês também, profissionais de apoio, fiquem tranquilos, os pais, para que a gente possa já afastar essa fake news que estava rolando aqui em São Sebastião. Então, confirmado, agora em junho, esses profissionais precisam sair por uma questão de adaptação de legislação, tão logo em julho serão recontratados. Exatamente, Rafa. Eu não queria deixar de falar aqui também que, né, dentro do município a gente também tem o trabalho, né, com os alunos surdos no município. Então, assim, quando a gente fala de disponibilizar recursos, né, são todos eles para todas as deficiências, né, sejam alunos com deficiência visual ou com os surdos no município, né, que hoje nós temos 9 intérpretes de Libras, né, embora não tenhamos, nós hoje temos 13 alunos com alguma deficiência auditiva, porém, não são todos esses alunos, não é o fato dele ter o diagnóstico quem diz que ele precisa desse profissional intérprete, né? Que também isso é uma dúvida que acontece muito. Não é o diagnóstico que define essa criança. E eu acho que é muito importante a gente trabalhar nisso, porque o diagnóstico ele tem que servir como ponto de partida.
o diagnóstico não pode servir para dar um atestado de incapacidade. E é para isso que nós lutamos por essa política de educação inclusiva, porque o diagnóstico ela tem que ser um norte, um norteador, um ponto de partida. Onde podemos chegar? Precisamos enxergar essas crianças por elas mesmas e não por um papel que define, como muito tempo atrás acontecia, né? Se A gente colocava de pegava as escanteio, crianças né? Assim, e as é isso crianças e pronto. era diagnosticado com autismo, né? Que antigamente era autismo infantil. E aí a gente via sempre aquelas mesmas características e todo mundo achava que a criança com autismo era que era assim, falha nisso, fala nisso. Ah, tá enfadado, que sucesso. Essa criança não vai. Não. Hoje vem, graças a Deus, eu acho que até o avanço do transtorno do espectro traz isso, né, de que não é pelo fato de várias crianças terem o mesmo diagnóstico, é que elas vão ser iguais. Pelo contrário, a gente tem que trabalhar essas crianças partindo dela, do Você olhar delas. tem um exemplo, por exemplo, eu tenho um exemplo dentro de casa, que eu tenho um sobrinho que ele é TEA 1. E sempre se fala, né? A gente ouve falar porque a dificuldade do autista em socialização. Meu sobrinho é extremamente ao contrário. Tem que tomar Sim, até cuidado, porque ele sai conversando com Deus e todo hum, mundo, ele vai falando, às vezes você fica até assim, ele está com 9 anos. E o papel da educação foi muito importante no diagnóstico, porque foi dentro da escola que chamaram a minha irmã e falaram, olha, leva ele para fazer uma avaliação. Mas assim, se você não fala, você não percebe, porque você está aqui, ele conversa com A, com B, e aí eu falo assim, falei, lá atrás da minha cabeça, o autista ele tem a dificuldade de socialização. Meu sobrinho, pelo contrário, se ele chega, ele sai conversando com Deus, todo mundo, e vai falando, e vai. Eu falo, Pedro, calma aí. Então, eu acho que isso é muito importante, esse trabalho que vocês fazem, que a escola faz, e também não diagnosticar que é isso, e pronto, e acabou. O leque é muito grande. é que nem no caso do surdo que eu estava dizendo, né? Hoje, por exemplo, nós temos 9 alunos surdos no município, né? Já tivemos um Temos número implantado muito também. avançado, alguns implantados, as crianças que já estão chegando na escola, alguns implantados, num desenvolvimento muito bacana. Então, é feita uma avaliação. Nós temos também a Com Mariana, aquele aparelhinho, né? isso, implante Exato. cochlear. Nós temos uma professora, a Mariana, especialista, que visita todas as unidades escolares. Olha Agora, o que ganho com a chegada da Margarete, que é a fono, que faz esse acompanhamento. E, para surpresa de vocês, por exemplo, hoje nós temos um aluno surdo, né, que ele estuda na Topolândia, por exemplo, e que ele não quer o intérprete, porque ele já se desenvolveu e ele entende que olha que ele bênção. não precisa, ele consegue desenvolver a sua comunicação. Como temos outras crianças também que a própria saúde preconiza que elas sejam estimuladas. Então, o que eu quis trazer é esse cuidado que nós temos, é que a gente não quer mais essa política de que a criança chegue, que o pai chegue com um diagnóstico na escola e ela seja recebida assim, olha, com esse aqui chegou um diagnóstico, a gente não precisa fazer mais nada. A gente não precisa colaborar porque ele já tem um diagnóstico. Então, o futuro dele já está definido. Não. Em São Sebastião, nós tratamos o caso muito diferente. Isso aqui é um ponto de partida. Onde Não um queremos final, chegar? é um ponto Então, é de sempre partida. partindo do que o aluno necessita, do que ele precisa, né? E aí a gente acaba tendo alguns enfrentamentos. Sim, mas eu acho que o nosso maior enfrentamento é isso, é de termos uma rede que acolhe, que acompanha, de professores que fazem trabalhos fantásticos com os nossos alunos, por esse respeito dessa cultura e que cresce, né? Eu falo, só para fazer um panorama aqui, em 2017, né, quando nós chegamos na Secretaria de Educação, né, e nós tínhamos lá uma pessoa que era responsável pelo Departamento de Educação Inclusiva, né? Aí nosso prefeito chegou e falou assim, como assim, né? Nós começamos só uma crescente, só para vocês terem um número. Quando nós assumimos, em 2017, que nós chegamos à Secretaria de Educação, nós tínhamos 25 alunos com diagnóstico e suspeita de TEA. Só para vocês terem um número. Em 2017. Nós estamos agora, como eu falei, com mais ou menos aí 250 e numa proporção assim de 19, 39 professores especialistas, um número de núcleos, porque antes a gente tinha algumas escolas que elas
por serem escolas um pouco menores, né? Nós tínhamos 2 professores, 3 professores que atendiam esse núcleo, não. Hoje nós temos professores em cada unidade escolar. Iniciamos um projeto piloto, que a nossa secretária acredita na gente, iniciamos um projeto piloto com as creches. Então, assim, esse ano a gente já está com 3 professores que iniciaram o atendimento em berçários e creches. Por quê? Porque se a gente consegue entender que desde o início dessa primeira infância a gente consegue promover esse trabalho de estimulação precoce, esses impactos eles podem ser minimizados e a gente pode estar oportunizando o desenvolvimento para essas crianças, né? Então, acho que é isso que é esse ponto de partida, é olhar as crianças por elas e não por um E esse diagnóstico. governo, o governo municipal realmente tem entregado, né? Só que foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis novas creches. A creche Gabriela Silva Oliveira, em Barra do Una, creche de Boiscanga, a creche Gabriel Almeida Teixeira Lobo e Maresias, a creche Maria Eugênia Andrade Abreu no Varadouro, a primeira do Varadouro da história do Varadouro, a creche Semiramis Tavolaro Passo, que nós tivemos lá, né, recentemente também inaugurando o ginásio poliesportivo, e a maior das nossas creches, que eu me orgulho que está lá na Costa Norte, Mara, a creche Débora Tavares Paim, uma creche enorme, uma creche extremamente moderna, também com quadra poliesportiva, para ver o quanto é importante também avançar nos equipamentos públicos e avançar nesse ensino especializado, nesse cuidado. Os pais que quiserem, sei lá, poxa, eu não acredito nisso aí que vocês estão falando, não. Eu quero ir lá ver mesmo. Pode procurar a Secretaria de Educação, por exemplo, vocês Sim, três, para que possa acompanhar, de repente, ali um dia a dia, porque a gente sabe que às vezes o pai fica inseguro, né? sim. O pai, o pai, a mãe, é claro, ele acaba ficando, poxa, será que isso é verdade mesmo? Estão falando aí, não é só lorota, não? Pode ir lá procurar vocês, Com vai conhecer o certeza. trabalho. A equipe da Secretaria da Educação está aberta, como sempre esteve, a gente está sempre lá recebendo os pais, na possibilidade deles não se dirigirem, não poderem se dirigir até a Costa Sul, perdão, até a região central, nós podemos ir até a Costa Sul, nas unidades escolares, como Costa Norte. Aliás, isso é uma premissa do trabalho, eu acho que essa equipe pode falar muito bem, onde a gente vai às unidades, onde a gente dá orientações, porque, assim, parte do nosso trabalho também Rafa, não ficar só na questão do que diz respeito à escola. Essa equipe também faz orientação aos pais com direito a outros serviços de outros equipamentos, né? Desde a busca pelo serviço da saúde, A desde a CPED, né? orientação à CEPED, à assistência social. Uma outra coisa que eu acho que meus amigos vão poder colaborar comigo aqui, o que tem acontecido muito também e nos preocupa, é que, infelizmente, também a gente tem vivido momentos muito difíceis, porque a gente não pode dizer que tem muitos profissionais sérios, né, atuando na educação, na saúde, mas nós também temos, a gente não pode deixar de dizer que, infelizmente, a causa da pessoa com deficiência, ela também passou a ser um negócio muito rentável, né? Então, também muitos pais têm sido orientados a buscar diagnósticos que a gente não está dizendo que a criança não tenha, Sim. né? Mas a buscarem diagnósticos de maneira errônea para que elas vão correr atrás de benefícios de que às vezes elas não terão direito, né? Então, infelizmente, isso também tem acontecido, isso tem sido muito um papel da Isso tem nossa Isso é acontecido equipe, dentro grave. aqui da rede municipal? muito. Então, ali existem profissionais não tão sérios que é, identificam supostos problemas para que possam tentar outros benefícios. É isso? Isso, como se ele tivesse direito ao LOAS, que a gente sabe que não é uma coisa tão simples assim, que há vários critérios, tem uma renda per capita, há uma avaliação do próprio INSS, que entende se essa criança, qual a situação, né, de funcionalidade, se ela requer, se ela tem direito ao benefício, assim como a gente, na semana passada eu recebi uma mãe na Secretaria de Educação, inclusive, onde ela foi orientada a buscar o benefício para que ela pudesse comprar um carro Ah, é? do IPVA. Então, são várias coisas. Então, inclusive, os pais podem estar nos procurando para Para tirar isso, essas para dúvidas. tirar essas É dúvidas, né? brincadeira, Eu né? acredito que tenha Brincadeira. muitos profissionais, às vezes, que também não têm a orientação certa e acabam É, passando a desinformação, né? E aí o pai ou a mãe que está ali afoito por
por alguma, qualquer coisa que seja para o seu filho. Algum benefício que possa, né, Exato. ser trazido para o seu filho, acredita, né? Acaba acreditando, né? Exatamente. E aí a nossa equipe está lá, falar um pouquinho da equipe multi. Isso que eu ia falar, qual é a É, equipe que vocês têm, formado por quais isso, profissionais, né? somos nós, né? Nós temos é importante a gente fazer uma diferenciação, né? O que a gente está falando aqui é sobre educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. A educação inclusiva ela é muito mais ampla. Ela vai trabalhar com os casos de necessidades especiais que a gente falou aqui, mas a gente também vai trabalhar com qualquer fenômeno, com qualquer barreira que impeça o processo de ensino-aprendizagem. Então, uma negligência, uma violência, violência doméstica, violência familiar, bullying, a criança que não tem o que comer e vai para a escola com fome. Então, qualquer coisa que seja um dificultador no processo de ensino e aprendizagem da criança, a gente vai intervir. Então, a gente está lá para orientar. A princípio, tem nós três aqui. Somos, na verdade, 6 psicólogos, 2 assistentes sociais, um fonoaudiólogo e a TO, que é a que é a A fono. Margarete. A fono, que é a Pior Margarete, que é o desculpa, e o Lucas. TO, que é o Lucas, é o terapeuta ocupacional. E a gente faz todo um trabalho de orientação desses pais, a gente vai nas escolas, a gente trabalha com esses, tem mais ou menos 68 unidades, são mais ou menos 16 mil alunos. Então, para educação inclusiva, não são só os casos de necessidades especiais que a gente falou, não, são os 16 mil alunos da rede. Então, a gente faz todo esse trabalho, a gente faz reunião com os pais, a gente faz um trabalho de apoio institucional, em que a gente ajuda ali a trabalhar nos conflitos entre escola, pais, Que existem, viu? É importante existe. lembrar, nós estamos lidando com 16 mil alunos, vão existir conflitos, algumas brigas, nós não estamos pintando aqui um cenário perfeito. Sim. Uma sociedade exige A diferença é que muito empenho para que a gente a possa gente tem uma resolver. equipe para lidar com isso, né? Muitas cidades não têm uma equipe de educação multidisciplinar como São Sebastião tem, né? Isso a gente está muito além do que muitos municípios. Um ponto que vocês, assim, se preocupa muito nas escolas, e falando dessa parte da equipe multidisciplinar, é o bullying. Como que vocês tratam essas questões dentro da sala de aula, a percepção do professor, a entrada da equipe com a família, porque às vezes o pai acha que é normal o filho, né, atingir o colega, não, meu filho tem que ser forte, tem que ser macho, tem que ser isso, tem que ser Isso aquilo. está acabando ou ainda E tem essa como coisa que do, é essa questão? homem não chora, tem que ir para cima mesmo? Ainda tem, né? Existe, Ainda tem existe, né? bastante, infelizmente. A gente faz roda de conversa com as crianças, com os adolescentes, a gente instrumentaliza, a gente faz formações nos HTPCs, que são os horários que os professores têm para terem seus cursos. A gente também faz formação ali com eles, porque o bullying, ele é processo de violência já institucionalizado na escola, né? Então, se a gente não consegue cuidar disso, consegue trabalhar a prevenção, no futuro vai ser um adulto entrando na escola com uma arma, né? Então, vai ser outros tipos de violência. Então, a gente trabalha desde a prevenção, fazendo rodas de conversa com essas crianças, fazendo dinâmicas, como também com os professores e com os pais, quando a gente tem, né? A gente está avançando cada vez mais para isso, a ideia é que a gente consiga fazer em todas as escolas, a escola de pais, que a gente possa trabalhar a orientação com esses pais que eles não tiveram quando eram crianças também. Muitas Inclusive, vezes, tem vários projetos, viu, Marcos? Só fazer um registro. Tem o AB na escola, a gente tem sim, a questão do justiça, protagonismo juvenil, a né? Lá com Câmara Jovem, que Câmera Jovem, também que trabalha fazer um registro, bastante, eu que isso é trabalho também com importante. o Rafael Romero lá, que faz essa intermediação com as crianças, os jovens, enfim. Então, são vários trabalhos paralelos acontecendo para que possa chegar nessa escola ideal, né? Porque as pessoas acham que não tem problema nenhum, é tudo perfeito. E a escola é um retrato da sociedade, né? O que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, né? E complementando, hoje, no mundo de redes sociais que nós vivemos, eu vejo muitas vezes as pessoas falarem assim: ah, na minha época era assim mesmo, hoje é tudo muito mimimi. Não é, né? É Não que é hoje em dia mimimi. Hoje em dia, existe mais antes as conhecimento, pessoas mais sofriam ciência, né? e o retrato disso deu-se É, na adolescência, na fase na adulta, repressão, na, né? é, Terem sido reprimidos durante isso, muito e aí tempo vira por não aquele poder adulto que expressar. tem aquela dificuldade. Então, hoje não tem essa questão de, não é mimimi. São questões que precisam ser É, tratadas, ser cuidadas. hoje em dia se permite mais falar disso, né? As pessoas se permitem se fragilizar mais, né? E a criança e o adolescente menor de idade ainda, ele está ali
porque o lugar dele ainda é um lugar de muita fragilidade, né? Porque ele não consegue lidar sozinho com todas as demandas que vêm ao encontro dele, porque ele está ainda ampliando o repertório de comportamento, de vivência, de saber se defender. Exatamente, pegando essa deixa Traz o microfone para a senhora. pegando a deixa aí do Dr. Wagner, psicólogo, a gente tem que pensar que esse adolescente ele está assim vivenciando uma transformação digital com velocidade imensa. Então, eles têm muita informação. Situações que há 10 anos atrás não tinha com essa velocidade. Então, nós temos plataforma digital. Vamos pensar que quando eu falo que eu escolhi ficar nessa cidade de São Sebastião, porque eu achei assim que ela está caminhando para um futuro de educação de qualidade em todas as etapas, é porque eu comecei a observar o suporte e ela não dá suporte só em anos finais que vai entrar para uma faculdade. Ela começa desde berçário, como a Mirielle falou, tá? A colocação de 3 profissionais para irem atuando. Então, já se faz uma prevenção para ir caminhando para o futuro numa situação de qualidade. E quando a gente pensa em anos finais, vamos pensar, eles têm acesso a celular? Quanto tempo por dia? As plataformas digitais. Tudo é informado, mas por onde eu começo? Então, Da reflexão. quando se pensa em inclusão, a gente não pode pensar só num diagnóstico em que a criança esteja com dificuldade de socializar, a criança esteja em uma cadeira de roda, a criança esteja com a deficiência auditiva. Um caso bem clássico que eu sempre costumo dizer, o deficiente auditivo, ele tem um cognitivo correto, perfeito para aprendizagem. Então, a cidade, ela ajuda sim na colaboração do implante coclear, tá? E é honesta quanto a isso, porque eu estive no Maranhão, o implante é de 30 a 65 mil. Maranhão cobrou 400 mil. Como é que cobra 400 mil se é federal essa situação? Então, aqui a gente tem na rede também implantados, que eu tive a oportunidade de avaliar, e já descarta-se o professor de Libras. Então, e o que eu faço com esse professor? Porque esse aluno já evoluiu. Então, ele pode executar outros trabalhos, porque nós temos em rede pública nacional, sempre um tradutor. Então, ele pode formar professores, que aí entra as formações, entendeu? A gente vai fazendo links das situações. Agora, se eu mantenho um exemplo clássico, essa criança implantada, o professor de Libras do lado dela, ela já está falando e compreendendo. Eu estou oportunizando para ela a fala? Não. Não. Perfeito. Então, tem o limite também entre ter um apoio ou um professor ali do lado específico e o limite autonomia e independência para seguir. E é isso que a gente faz a observação e avaliação de todas as crianças que entram na rede. Se vocês me permitem, eu queria falar uma experiência de Claro, sucesso, Com aproxima o certeza. microfone, você falando vira, agora. deixa ele só para. Durante muito tempo, né, a escola Cíntia Cliquet foi uma escola que sempre teve um número considerável de alunos surdos, né? E que realiza um trabalho fantástico, né? E hoje, por exemplo, há 2, 3 anos, se eu não me engano, a escola Cíntia Cliquet não tem mais nenhum aluno surdo, né? E eles continuam um trabalho com a comunidade surda, né? A professora Emiliana, que é a nossa Coral, professora né? especialista do EAP, dá continuidade nesse trabalho, né? Onde eles têm um coral de Libras, onde eles promovem encontros, né? A difusão da cultura surda, onde eles recebem isso, e da escola que abraça, e eles continuam desenvolvendo o ensino de Libras através do coral, promovendo encontro entre surdos. Os ex-alunos surdos estão sempre na escola participando das atividades. Os alunos que não são surdos, mas que fizeram parte desse projeto, estão sempre na escola. Então, assim, ele é um trabalho que ele não se encerra com a saída do aluno, essa continuidade, porque hoje eles não têm um aluno surdo, mas eles poderão ter Continua. e dar essa continuidade. Então, assim, é uma escola que continua promovendo essa cultura de inclusão do surdo, promovendo encontros com outros municípios, até balada,
né? Para os surdos, com as adaptações que eles precisam. Teve uma Expotec que a gente fez, foi muito legal, a gente proporcionou esse espaço onde eles podiam estar lá com música, com palco que vibrava. Então, assim, é isso que eu acho que a gente tem que promover. Não é só quando o deficiente está naquele local, né? A pessoa com deficiência, a gente tem que promover uma educação continuada, porque hoje todos nós aqui, por exemplo, a gente não tem o diagnóstico, né? Nós não necessitamos, mas nós podemos estar, que a partir do momento, por exemplo, que eu posso cair Sim. e posso ficar, eu posso ter um AVC e ter sequelas, então o nosso papel é de promover uma cultura de inclusão, independente de haver uma pessoa nessa condição. E eu acho que é isso que a gente tem feito enquanto educação do município de São Sebastião. Bom, com essa fala, a gente vai encerrar o podcast, 1 hora já de conversa, parece que não. Parece que não, né? É, Passou bastante rápido. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Qualquer tipo de dúvida você pode mandar também aqui no nosso recado, né, aqui no YouTube, que nós vamos responder. Lembrando que esse é o pod da Pref, o pod institucional da Pref de São Sebastião. Você pode procurar Pref São Seba. Se inscreva, convide parentes e amigos. Agradecer vocês por tirarem essas dúvidas. Muitas das vezes quem está lá na ponta, a Dona Maria, o Sr. José, não tem a mínima ideia de que existe esse trabalho, de que existe um trabalho técnico e científico, que isso é o mais importante. Aqui não se nega a ciência, pelo contrário, a ciência aqui se Sim. baliza, tudo em São Sebastião. Então, parabenizar vocês, e o microfone está aberto para fazer qualquer tipo de convite, que de repente quer deixar algum recado. Muito obrigado mais uma vez por vocês disponibilizarem desse tempo aqui para nós. Eu queria agradecer a todos a oportunidade e lembrando, né, porque eu sou mãe também, e a gente tem aquele cuidado, né, mas a criança ela precisa de autonomia e ela precisa passar pelas vivências, né, para que ela consiga ir se equilibrando para o futuro. E assim, cada pai e mãe vê o seu lado, mas a gente tem que ver todos os lados, né, um obeso, um anão, ele também está no processo inclusivo para que tenha ali, no caso de um anão, carteira, né, correspondente. Então, assim, olhar todos os ângulos, tentar ser amigo, procurar informações. A SEDUC, o setor de inclusão, está aberto, né, para orientações. A gente pode sim orientar e ajudar. eu queria colocar em nome da professora Marta, né, que a Secretaria de Educação está de portas abertas, como sempre esteve, então qualquer pai, familiar que tenha dúvida, precise de novas informações e orientações, a gente se coloca à disposição para poder estar recebendo. Inclusive, registrar aqui a presença da professora Marta. Ela não esteve hoje por conta, realmente, está dando total apoio à professora Cleoni Andrade, né, que fica aqui novamente consignar os nossos sentimentos. Sua esposa Taliba, infelizmente, faleceu nessa segunda-feira, fica os nossos sentimentos. Wagner, parabéns pelo grande trabalho. A gente sabe o quanto os psicólogos e as psicólogas hoje no século XXI estão sendo é, é, demandados, né? A gente vê hoje em dia até vídeos de psiquiatras dizendo, olha, procurem primeiro os psicólogos, né, para vir aqui, porque às vezes a pessoa já quer logo um remédio de cara e a terapia, e vocês têm realizado um trabalho fantástico em todo o país, e é claro, São Sebastião tem sorte de contar com profissionais de psicologia, fonologia, fonoaudiologia agora também aqui presente, né? Você vê a doutora de outro estado podendo trazer experiências dificuldades que ela tinha lá e hoje podendo trabalhar aqui. Deixa o seu recado para que os pais possam ficar tranquilos sabendo que seus filhos estão sendo bem tratados e bem cuidados. A educação inclusiva ela tem uma premissa, um slogan que é mais ou menos assim, né? A educação para todos e para cada um. Então, lá na divisão de educação inclusiva, nossa equipe, de fato, a gente atende todo mundo, mas olhando para cada caso de forma individualizada, de forma especializada. Eu deixo o convite, está aberto para todo mundo que precisar se informar mais. É ideal que o primeiro passo pela direção da escola, para a gente não quebrar esse vínculo, né, escola e família, mas a gente está lá disponível para mais informações. E é claro, tenho muita tranquilidade, muita calma a gente lidar com muitos alunos, são quase 16 mil. A comunidade escolar sempre é muito grande, sempre com seus problemas peculiares de cada bairro, de cada região,
mas a Prefeitura de São Sebastião busca sempre o diálogo, qualquer tipo de problema que você tiver, tenha calma, procura a direção da sua escola. A Secretaria de Educação está aqui no prédio bem no centro da cidade, na Rua Amazonas, para atender todos os pais. Tenham muita calma, muita paciência e qualquer tipo de dúvidas, busque sempre a informação nos canais oficiais da Prefeitura de São Sebastião. Mara, muito obrigado. Episódio número 15 realizado com sucesso depois daquela semana de muito trabalho do Muito Conexidades. intensa, né? Agradecer a presença de vocês, acho que foi bem esclarecedor a participação que vocês puderam colocar aqui. Nossos canais estão sempre abertos, se tiver alguma novidade que queiram falar, só nos procurar aqui que a gente está aqui para ter o caminho do canal da prefeitura aberto para vocês. A gente encerra sempre de uma forma, porque a gente entende que esse é um momento de celebração, afinal de contas, nós estamos tirando as dúvidas daqueles que nos acompanham. Então, nós vamos olhar para essa câmera central aqui, essa câmera central, fazer aquele brinde. Muito obrigado por você que acompanhou o 15º episódio do Pod da Prefis. Até mais, forte abraço. Essa segunda, a partir das 17 Não horas, esquece, já está no canal do YouTube da prefeitura. vamos lá, um abraço.